puritanos, que foi dali que surgiu um grande berço missionário, surgiu um amor muito grande por missões, porque o foco deles era o quê? Aquilo que unia, não aquilo que separava, não eram as diferenças, né? Eles não focavam nas diferenças teológicas que eles tinham, mas na base teológica que uniam eles, que era Jesus e a salvação em Jesus e o arrependimento dos pecados. E ali nós vimos, né, os irmãos que se venderam como escravos para levar o evangelho para os escravos que nunca iriam saber de Jesus. Nós vimos sobre a torre de oração que durou 100 anos, né? Várias pessoas que tinham pensamentos teológicos diferentes se unirem em um único propósito. E ali nós vimos que, né, apareceu o John Wesley, que ele foi um pregador mais avivalista, diferente, que ele ficava nas ruas, né, pregando, e foi a... Sabia que o irmão de John Wesley foi um dos maiores compositores cristãos de toda a história? Caramba, não sabia não. E ali foi onde surgiu a igreja metodista, através de John Wesley, né? Que é metodista de método, que era o método que ele aplicava nas pregações dele, que ele ia nas casas, ele iria nas ruas. E ali, né, que ele percebeu que o evangelho tinha que ser pregado de um modo diferente, de um modo mais simples, né, para poder chegar às pessoas mais simples, né? E ele pregava um evangelho de arrependimento, né? E ele também foi onde começou ali um grande avivamento no meio das pessoas, né? Porque até então era aquela fé mais fria, não era aquela fé mais avivada, né, que nós vemos hoje em dia. E aí, nesse mesmo período que John Wesley estava na Europa, né, esse método dele de pregações, aqui nos Estados Unidos apareceu Jonathan Edwards. Ele também seguia a linha calvinista ali dos puritanos, né? E ele começou a pregar na igreja dele umas pregações diferentes, né? Ele foi sendo despertado para uma pregação diferente, aonde ele dava mais ênfase ao arrependimento. E ali foi assim, foi muito bonito, né? A história conta que as pessoas começaram a simplesmente querer ir. Foram sendo atraídos, né? Por uma igreja que pregava arrependimento, falava do seu pecado, ó, larga isso, larga aquilo. Hoje em dia o pessoal corre, né? Na igreja dele não, o pessoal começou a ir, o pessoal começou a ser chamado mesmo. E a partir dali foi onde começou um grande avivamento nos Estados Unidos, né? No começo, na colonização aqui. E aí depois vai aparecer... Pode falar. Pode complementar, pode interromper, complementar. John Wesley, esse Jonathan Edwards, irmãos, nos Estados Unidos, isso já, né? É. Você sabe o outro marcado o ano aí? Não, mas foi, acho que Ele foi um homem, 1700 alguma coisa. Muito usado por Deus no tempo dele aqui nos Estados Unidos. Descendentes dele, teve até presidente dos Estados Unidos. Mas uma coisa que mais marcou na biografia de Jonathan Edwards é um sermão que Deus deu para ele. Ele ficou em consagração há um tempão e Deus deu um sermão para ele que era pecadores nas mãos de um Deus irado. E esse dia que ele foi pregar, e as pregações daquela época não era a pessoa pregando aqui e gesticulado, tinha uma miléstia e tal, né? Eles ficavam lendo assim, eles escreviam sermões e eles ficavam lendo. E ele lendo, só lendo, você olha para as pessoas só lendo. Foi um temor tão grande de Deus que as pessoas olhavam assim da cadeira, olhavam para o chão, viam o inferno. Segurava nas cadeiras. E morreu gente naquele dia, várias pessoas morreu, assim, não sei como foi, mas fala a história, foi o poder de Deus, assim, ó. Fala... Julgando contra o pecado, né? Fala que ele não conseguia nem terminar as pregações, porque as pessoas começavam a chorar e entrava, assim, num mistério de arrependimento mesmo. E ele não conseguia nem chegar ao fim da mensagem. E as pessoas você viam vê. esses sinais que depois Deus fazia, aí elas se arrependiam de verdade dos pecados, assim, sabe, bem? Muito marcante. Isso aí. Demais. E aí, nesse mesmo período, surgiu um homem que se chamava William Carey. Ele foi responsável pelo movimento de missões modernas, né? Ele é o pai do movimento de missões modernas. Ele veio do movimento anglicano, que é dos ingleses, da Grã-Bretanha, e ele foi responsável pela grande missão na Índia. Pensa, um lugar que ninguém queria ir, né? A gente já viu lá que o pessoal, ninguém queria ir para a África, ninguém queria ir para a Groenlândia, ninguém queria ir para as Ilhas Caribenhas. Os cristãos foram. E aí ficou a Índia, ninguém quis a Índia. E aí o William foi para a Índia.
E ali ele foi responsável por uma grande propagação do evangelho. E uma coisa que ficou marcante, né, como a gente falou que o cristianismo ele muda a sociedade, através do movimento do William, ele conseguiu evitar de que as mulheres viúvas fossem queimadas. Era um costume deles. Mulheres viúvas, elas tinham que ser queimadas vivas na Índia. E através desse movimento que ele iniciou lá, ele conseguiu evitar isso, né? Muitas mortes e houve muitas conversões. E ele, né, iniciou ali os missionários modernos que nós conhecemos hoje em dia. E aí, nessa época, nós já estamos entrando no final do século XVIII aqui, que é onde vai começar uma linha teológica que ela nos cerca até hoje, infelizmente, que é o liberalismo teológico. Que o que é? Nós estamos aqui, né, final do século XIX, Revolução Industrial, né, a modernização. E aí começa ali a migração das pessoas que viviam no campo para a cidade. E aí tudo muda, né? Todo estilo de vida muda. As pessoas começam a passar mais tempo fora de casa, começam a já ter menos filhos, começa o núcleo familiar a ser menor. Começa a questão do individualismo nessa época. E as pessoas ficam muito otimistas em relação à ciência, né? Tudo avançando ali, a criação das máquinas, dos carros, né? E ali as pessoas começam a se distanciar mais da fé, que vai começar um esfriamento da fé. Por quê? Porque aqui eles vão começar a pensar, caramba, olha o que a ciência está criando tudo hoje. Né? Então elas começam a racionalizar a fé. E aí é onde entra uma heresia, né, que segue até hoje, que é sobre os milagres de Jesus, né? Eles começaram a racionalizar os milagres de Jesus. Que na verdade eles falam que não foram milagres, que a multiplicação dos pães e dos peixes não foi literal. Foi uma comparação, né? Que a multiplicação foi no coração das pessoas, que cada um tinha um pouquinho ali escondido e ninguém queria dividir. Aí todo mundo ouviu Jesus falar e tocou o coração deles, todo mundo quis compartilhar e por isso foi uma multiplicação. E foi assim com vários outros milagres de Jesus, eles racionalizaram os milagres, né? Tirou todo, assim, o sobrenatural do evangelho de Jesus, não tinha mais. E ali virou um Jesus moral, né? Que Jesus, a única coisa assim, né, de bom que Jesus veio era a questão ética dele, né? Que tudo aquilo que ele ensinava, né, sobre a moral, sobre a ética, sobre os princípios, era o que contava, né? Os milagres não existiam, os milagres eram uma comparação com alguma coisa. E aí, né, eles começaram a indagar essas coisas, porque também houve o surgimento da luz elétrica, e aí eles ficaram, né, caramba, né, naquela época, do nada a luz elétrica surgiu. Isso aqui é uma mágica. O que é isso, né? É bruxaria. E aí eles começaram a racionalizar e começaram a ficar mais distante, né, da fé. Lá que os apóstolos lançaram os alicerces. E aí, vendo esse liberalismo teológico crescer, os grupos cristãos da época, né, resolveram se reunir em 1895. E eles fizeram ali uma base, né, de fé do protestantismo para poder combater essas heresias que estavam começando a crescer. E ali, nesses 5 fundamentos, era sobre a infabilidade da Bíblia, né, ou inerrância bíblica. Inerrância bíblica. Sobre a divindade de Cristo, né, porque eles começaram aqui a questionar aqui a divindade de Jesus. Sobre o nascimento virginal de Jesus. Sobre a morte expiatória de Jesus na cruz, porque até isso eles tentavam explicar de um modo racional, de que Jesus não morreu literalmente, que aquilo foi uma comparação, né, para falar que o que morreu foi os nossos velhos hábitos, isso e aquilo. Nada para eles era literal ou miraculoso. E o quinto era que a ressurreição de Jesus, ela foi corpórea, e a volta de Jesus, né, que é um fato. Então, essas foram os 5 fundamentos ali, que é a base do cristianismo, que eles fundamentaram nessa reunião em 95. E ali, nós vamos entrar já em 1906, 1900, onde surge Dwight Moody. Ele foi responsável por focar, né, em uma ênfase mais carismática, de busca por santidade. Até então nós vimos que
os puritanos, né, que eles ali tinham uma busca maior por santidade, pela separação, né, dos cristãos e do mundo e tal. Só que aqui o Dwight Moody, ele vai dar uma ênfase mais carismática, que é o que nós conhecemos hoje, que é um pezinho ali no pentecostalismo que nós conhecemos. E aí, em 1906, é quando vai acontecer o avivamento da Rua Azusa, que aconteceu em Los Angeles, liderado por William J. Seymour, né? E ali ficou marcado, né? Porque aconteceu na Rua Azusa, aqui nos Estados Unidos. E nessas reuniões, os Estados Unidos passavam por essa época ainda com a segregação racial, né? Até hoje nós passamos ainda nos Estados Unidos, né? Não tanto como antigamente, mas ainda passamos. E nessa época ainda existia bem forte. E ali nessa rua era onde se reunia vários tipos de pessoas, tipos de etnias. E ali foi onde aconteceu, né, esse grande avivamento que deu início ao pentecostalismo que nós conhecemos. E foi dali também que surgiu, né, a Assembleia de Deus. Nós vamos ver ali na frente. Porque a partir dali ele foi um grande celeiro de missões, né? As pessoas que passaram por ali, né, foi um grande berço missionário. E aí nós temos que, como eu falei para vocês, América do Sul ali, Brasil, o protestantismo, ele não conseguia entrar, não conseguia chegar lá e evangelizar, fazer a grande comissão, né? O versículo que a Cíntia leu é porque neste momento em diante é quando eles começam a realmente dar sentido a esse versículo e fazer a grande missão, né? Porque a grande comissão, porque até então eles criam que a grande comissão já tinha sido realizada, mas tinham outros continentes ainda para ser conhecidos, desbravados. E ali eles entenderam e a partir dali eles começaram a fazer a grande comissão. E aí só no século XIX foi quando o protestantismo ele conseguiu entrar no Brasil. Por quê? Porque o Brasil ele virou república. Antes ele era uma colônia de Portugal. E Portugal ela era católica romana. Então o protestantismo não tinha vez no Brasil. Tentaram colocar, mas não deu certo. Era a igreja católica que reinava, né? E aí, em 89, foi quando o Brasil virou uma república e virou um país laico. Então, a partir daí, o protestantismo, né, viu a oportunidade, vieram para o Brasil e só em 1862 foi quando no Brasil abriu a primeira igreja protestante, né? E ali depois, logo em seguida, já vieram os presbiterianos, veio a igreja batista, eles foram lá para a Bahia. E em 1910 é quando vai surgir lá no Pará dois jovens que eles vieram do movimento da Rua Azusa. Eles vão para o Pará, Belém do Pará, e em uma igreja de lá, o pastor, se eu não me engano, tira férias. Não lembro, tira férias, né? Tira férias e aí esses dois jovens ficam de frente dessa igreja. E aí eles começam a fazer movimentos de orações, né? A focar mais em orações nessa igreja. Na Rua Azusa começou com uma reunião de oração. Oração de oração também. Tudo começa na oração, tá vendo? E ali, nas reuniões de oração, né, foi começando a ter os avivamentos, foi tendo um mover diferente e foi dali que surgiu a Igreja Assembleia de Deus. Né, a partir desses dois jovens, que ali começou a mover diferente. E por que a Assembleia de Deus foi diferente? Porque ela seguiu o movimento ali, né, pentecostal, que teve lá na Rua Azusa. E as outras igrejas protestantes que chegaram no Brasil, elas até cresceram, né, em número. Mas a Assembleia de Deus, ela cresceu bem mais, foi exponencial, assim, o número de cristãos e igrejas que elas foram abrindo, né, logo em seguida. Também porque eles atingiam ali uma população mais simples, né, as famílias mais pobres, né, assim, as mazelas mesmo, era o que eles atingiam, querendo ou não. E eles, sim, cresceram em números em comparação às outras igrejas no Brasil. E aí foi o que levou ali um certo preconceito, porque de início o pentecostalismo no Brasil ele não foi bem aceito, nem pela Igreja Católica, nem pelos protestantes da época, né? Eles ali foi bem julgados e até hoje ainda é um pouco, né? Ainda tem essa separação nas questões de doutrinas de igrejas. E aí nós temos ali que só em 86 que o Brasil foi ter a primeira igreja, né?
E logo em seguida que teve, né, esse mover lá no Brasil, mover nos Estados Unidos, isso ao mesmo tempo era o mundo todo, estava esse crescimento da fé cristã. Só que aí, logo em seguida, nós vimos o colapso, né, assim, do mundo, que são as guerras. Em 1914 a 18 nós temos a Primeira Guerra Mundial. E aí é esse momento que o mundo começa a esfriar novamente, né? Novamente ali o pessoal começa a abandonar a fé. Eles tinham ali uma esperança na ciência, como nós vimos, né? Racionalizou a fé. E ali é toda a esperança que eles tinham, né? Em que no desenvolvimento tecnológico foi tudo por água abaixo, porque aquilo que eles colocaram a esperança veio contra eles. Foi as armas, né? Foi a criação ali da guerra. E ali foi quando teve o colapso da fé, onde muitas pessoas, né, se esfriaram. A teologia liberal foi abalada, né? Essa que nós conhecemos, vimos aqui atrás. Por quê? Né? Porque as pessoas botavam fé na razão e nesse momento era o momento em que a razão não contava, o que contava que era a fé. O mundo todo em guerra, as pessoas morrendo. Eu vou colocar a esperança na razão? Não fazia sentido, né? Então essa teologia começou a ir se esfriando. E ali foi quando surgiram, nesse meio aqui, na Segunda Guerra já, né? Surgiram muitos líderes cristãos que começaram também a lutar contra o nazismo. O protestantismo teve muito presente na guerra nessa questão, né? De combater isso. Só que, né, infelizmente, terminou em morte dessas pessoas que tentaram combater isso. E de contrapartida, apareceu, né, logo em seguida, como a gente falou lá do começo, Deus sempre deixa um remanescente, né? Nunca assim, acabou de vez, ninguém conhece mais aquela fé lá do comecinho. Deus sempre tem ali um remanescente, um brotinho ali que na hora certa ele cresce. E aí, dessa vez, foi um movimento que se denominou os evangelicais, né? Que mais uma vez ali eles vieram refrisando, né? Sobre o pecado e sobre a salvação pela graça. E aí foi nesse momento que o movimento apologético ele cresce, que é a defesa da fé, né? Que as pessoas começaram a defender mais a fé, as bases teológicas, aonde teve um grande aumento de universidades teológicas, um crescimento de lançamentos de livros teológicos, né? De seminários. Foi um momento de ascensão intelectual mesmo, assim, da fé. Tudo que nós temos hoje de base da fé foi nesse período aqui, foi o melhor, assim, conteúdo. E foi nesse momento também em que os evangelicais, né, os protestantes, denominados por este nome, tiveram também uma maior preocupação com as mazelas e os pobres. Mais uma vez, né, sempre lembrando desse fundamento que foi o que Jesus ordenou pra gente, né, lembrar das viúvas, dos órfãos. E foi nesse momento que surge o pastor Martin Luther King, né, que ele é bem conhecido aqui nos Estados Unidos, no Brasil também, porque ele pregava, né, sobre também a segregação racial. Ele era um pastor negro e pregava sobre isso. E foi onde ele surgiu, foi nesse contexto aqui. E aí nós já estamos aqui, depois de 1950, 1960, 70, nós já temos aqui o surgimento do rádio, né? E ali, do rádio. E um pouquinho mais pra frente da TV. Preto e branco, mas, né, ainda tá... Obrigada, tô com garganta horrível hoje. Aqui, moça, obrigada. E nesse momento é onde a igreja, ela viu uma grande oportunidade de evangelismo, né? De mais uma vez ali fazer a grande comissão, levar o evangelho a todo mundo. Porque até então, né, o rádio, naquela época, alcançava todo mundo. Assim, quem não tinha rádio, aonde vinha um rádio falando, parava para ouvir o que estava acontecendo ali. Obrigada, pastor. E foi nesse momento também que nós temos as grandes cruzadas evangélicas pelo mundo, que é Billy Graham ali, né, com as grandes cruzadas evangélicas. Aí foi nesse momento que surge ele, e ele foi um grande, assim, devoto da Bíblia e do evangelismo, né? E logo depois dele vieram outras pessoas tentando fazer a mesma coisa. E segundo os números, fala que Billy Graham foi responsável por mais de 200 milhões de pessoas
de conversões, né? 200 milhões de pessoas convertidas, pensa. Ele não tem uma coroa no céu, não. Ele tem várias coroas no céu. E aí, tendo esse movimento tudo voltando novamente, mais uma vez, eles se reúnem, né? A igreja se reúne e lá na Suíça e faz o Pacto de Lausanne. Mais uma vez ali é uma forma deles unificarem a fé. Sempre que eles se reúnem assim, que tem um pacto de não sei o que, concílio de não sei o que, é o momento deles unificarem a fé. Porque eles viram que já tem várias denominações, né? Foi crescendo o evangelho, o cristianismo. Só que precisa unificar, né? Ter uma base ali para todos, ó. A base é isso, é a Bíblia, a parte daqui. E aí esse pacto de Lausanne foi a mesma coisa. E aí o foco, mais uma vez, era a palavra, evangelizar o mundo, né? Porque era de leste a oeste, de norte a sul. Esse era o propósito. As ações sociais e a declaração de fé, né? Era um comprometimento teológico hermenêutico, né? Que é o que a gente crê, está na Bíblia. E a Bíblia explica o que a gente crê. Esse era o foco deles. E aí esse foi um momento também de grande força para a igreja. Mais uma vez a igreja se levantando ali. A gente viu na história que toda vez é isso, né? Uma baixa, um crescimento, uma baixa e um crescimento. E aí, o pentecostalismo, ele cresceu muito nesse período, né? E ele ainda continuava sendo mal visto pela Igreja Católica, pelos protestantes. E nós temos um reavivamento em vários lugares do mundo. E aí, nós vemos aqui já para o século XX, é onde começa a surgir as mega igrejas, né? Aqui nos Estados Unidos. E a partir daqui, é levada para o mundo essas referências de mega igreja. Foi no século XX, final do século XX. E o surgimento da internet também, né, contribuiu com isso. E nós temos agora o movimento mais moderno, que é o neopentecostalismo, que prega a teoria da prosperidade e o triunfalismo, que é o que nós vemos, né, hoje em dia, e que a gente sabe que não é bem aceito, não é o que a Bíblia prega, né, mas infelizmente é um movimento que cresceu e está ganhando força, e também surgiu aqui nos Estados Unidos, mais uma vez, surge aqui, copia lá, aí eles copiaram também, e é o que nós vemos hoje em dia também, o grande crescimento das igrejas, né, de parede preta, que segue essa linha da prosperidade, triunfalismo. E é o que nós chegamos na igreja de hoje em dia, né? Hoje em dia nós temos... Essa é a igreja moderna de hoje em dia. E, infelizmente, né? Quando a gente fala de igreja moderna hoje em dia, a gente pensa nisso. Numa mega igreja grande, parede preta, pregações triunfalistas de prosperidade, worship, é isso que nós pensamos hoje em dia, né? Mas ainda, né, como eu falei, sempre tem um remanescente que Deus guarda ali com ele, um brotinho que está ali, que ele vai crescer novamente. E aí, né, já finalizando... a igreja, né, ela passa por tudo isso, mas ela nunca fica sem voz na história. A igreja sempre tem alguém que dá voz na história por nós. Né? Como eu falei, Deus sempre tem um remanescente. E aí a lição que fica disso tudo é que nós precisamos conhecer a Deus e a Bíblia com profundidade, né? Porque se chegar um tempo, né, de falar assim, olha, a Bíblia está proibida, vamos queimar as Bíblias. Aconteceu lá no nazismo, né, os livros foram queimados, as Bíblias foram queimadas, né, e se isso um dia acontecer com a gente vai saber o que é da nossa fé. Se vir alguém, né, e falar uma coisa diferente do que está lá, a gente vai acreditar, a gente não vai nem saber qual é o fundamento, a base correta da nossa fé. Né, porque tem uma frase que eu gosto muito, eu esqueci quem fala essa frase, talvez alguém vai saber, que é aquele que não conhece a sua própria história está condenado a repeti-la. Né? Então, quantas vezes na história a gente viu isso, né? Se repetindo a mesma coisa. Porque para de conhecer. É uma coisa que eu gosto muito nos judeus, que é passado sempre de geração em geração a mesma história. Todos sabem a mesma história. O avô sabia a mesma história, o pai sabe, o filho sabe, o neto sabe a mesma história. Então, eles entenderam muito bem isso, né? Conhecer a própria história, eles não vão, né, tornar a repetir os erros lá atrás. E aí, né, chegando ao movimento mais moderno de hoje em dia, é os desigrejados. Felizmente, né, aquele que fala que eu não preciso de igreja porque eu sou a igreja. Infelizmente também é um movimento que tem crescido muito, né, devido, né, a essas várias bases de fé
que tem distorcido, né, os ensinamentos verdadeiros, que tem decepcionado as pessoas e as pessoas preferem não estar na igreja, né, por causa dessas decepções. E aí é os desigrejados que vem crescendo hoje em dia. E você pode ler o versículo que eu te mandei, fazendo favor? Uhum. Não, é Colossenses. Esses igrejados então não vão na igreja. A igreja São online. é online. Online, eles não... É. É? Uhum. Colossenses capítulo 1, verso 6. Uhum. Agora as mesmas boas novas que chegaram até vocês estão se propagando pelo mundo todo. Elas têm crescido e dado frutos em toda parte, como ocorre entre vocês desde o dia em que ouviram e compreenderam a verdade sobre a graça de Deus. Amém. Até aí, glória a Deus. Então é isso, né, que o evangelho que foi pregado lá atrás, há mais de 2000 anos, né, chegou para nós hoje, chegou para o mundo todo hoje, porque é muito difícil ir em algum lugar do mundo hoje e não ter um cristão missionário lá, né? A igreja, né, acho que pode dizer que a gente está quase cumprindo a grande comissão, né? Se tem mais algum continente que a gente não sabe aí que tem vida, mas a gente está quase, né, concluindo essa grande comissão, assim, mesmo que tenham várias pessoas que ainda não conheçam a Cristo, sempre tem um missionário de Deus por lá, né, que vai chegar e vai alcançar. Uma coisa muito importante, eu acho, hoje em dia, é porque Jesus hoje, ele tem muita... as pessoas têm muita simpatia por ele, né? Um movimento liberalista, como você falou. Então, por exemplo, eu pergunto para uma pessoa, talvez, do Espiritismo, ela vai falar, não, eu acredito em Jesus. Se você perguntar para um muçulmano, ele vai falar que acredita em Jesus. Só que falar que acredita em Jesus, então você tem que conhecer exatamente o que ele falou. Jesus. E ver se você realmente está seguindo o que ele falou. Às vezes as pessoas falam, igual a minha sogra, que vocês conhecem a história dela, se você perguntar, ela fala, não, eu acredito em Jesus. Ela fala que acredita em Jesus. Só que ela nunca leu ela mesma pegar a Bíblia e falar assim, peraí, deixa eu ler as palavras de Jesus e ver se isso está de acordo com a minha crença. Então, acaba que virou uma bagunça. Todo mundo acredita em Jesus, todo mundo ama Jesus, todo mundo fala de Jesus, mas poucas pessoas realmente param e leem, conhecem e Jesus. questionam o que está escrito ali e veem, peraí, é isso mesmo? Porque Jesus não deu... Por exemplo, eu já tive a oportunidade de falar para minha sogra, não, Jesus foi um grande profeta. Jesus não deu a opção de ser profeta. Jesus nunca... Ele não se intitulou profeta. Você tem 3 opções. Ou Jesus é um maluco, um homem maluco, ou ele é um mentiroso, ou ele é o filho de Deus. Só existem essas 3 opções. Então não tem como você escolher, Jesus é um profeta. Ele não te deu essa opção. É a mesma coisa de eu virar pra você, se eu tô aqui te falando que você tem que... Você vai falar, peraí, ou a Renata tá mentindo, ou ela tá falando a verdade, ou ela é maluca. Tá entendendo? Então, assim, a gente precisa mesmo realmente tentar conhecer de coração e de cérebro, né? De cérebro, a palavra de Jesus. O nosso culto é racional, né? A Bíblia fala sobre o culto racional. Deus quer a nossa mente, o nosso entendimento, a gente usar a nossa inteligência para dar um culto racional a Ele. Então é muito importante a gente realmente voltar para a palavra de Deus, ler o que Jesus falou, tentar entender com o nosso cérebro, inteligência, a mesma inteligência que a gente usa para ler outros livros. E lógico, pedir ao Espírito Santo de Deus para iluminar, porque é Ele que nos dá um entendimento, né? E porque tá ficando uma salada, tá uma bagunça, e a gente precisa se voltar. É só Deus que sabe quem vai ser salvo. Eu não tô falando que é quem tá na igreja evangélica que vai ser salvo, porque eu acredito que vão ter católicos salvos, vão ter evangélicos salvos. Não é a religião. Quem salva é Jesus. Mas você quer estar participando de algo que está ensinando o que Jesus ensinou. Então tem coisas, que é o que ela falou, tem coisas
que estão ali na família de Jesus. Tipo assim, da Bíblia. Um entende de uma maneira, o outro entende de outra. Mas se ainda você consegue entender, por exemplo, eu e o Josifran, a gente já discutiu vários pontos que a gente difere. Mas eu consigo entender de onde ele vem, e ele consegue entender de onde eu venho, é da Bíblia, e não difere a ponto de estar falando uma coisa que está fora da Bíblia. São só coisas que, tem coisas que só vão ser reveladas no final. E a gente não consegue entender tudo agora. Mas tá ali dentro. Agora, passou daquilo, passou da salvação que não é por Jesus e pela graça, Heresia. tem limite. Tem limite. Se não é Jesus e pela graça, aí já passou. Ah, eu acredito que o dom de línguas é assim e o dom de profecias é assim. Eu acredito que o dom de línguas é assim e o dom de línguas é assim. Profecia é assim. Ok, nós dois acreditamos em profecias, nós dois acreditamos em línguas, acreditamos de maneira diferente, mas a gente sabe que existe, está na Bíblia, e lá no céu a gente vai entender como é. Verdade, Isso não muda a gente ser irmão, né? Mas Isso tem aí. coisa que já foge, já vai para um campo, porque o diabo é mentiroso, né? Sim. Independente da maneira que a gente... Porque eu acredito que Gênesis é literal, mas tem gente que, independente se você acredita que o Gênesis é literal ou não, o diabo é mentiroso. Então ele vem com ideias próximas ali, Isso. né? Próximas do Evangelho, parecidas com o Evangelho, mas que não é o Evangelho. É uma coisa que eu conversei com o Ian até essa semana, né? Que é muito mais fácil fazer alguém acreditar em uma verdade distorcida do que em uma mentira, né? Então, se eu te falar, Jesus, ele é verdade, realmente ele veio, mas ele não era filho de Deus, ele era um profeta. É mais fácil enganar alguém falando isso do que falar, não, Jesus nunca veio aqui, você está viajando, ele não veio aqui no mundo, isso é tudo mentira. É mais fácil eu distorcer a verdade. Então essa é uma tática do inimigo, por isso que a gente vê, né? Várias seitas hoje em dia, né? Jesus fala, Paulo fala na Bíblia, se vir um anjo, se vir pode vir eu, quem for, e falar uma coisa diferente do que Jesus falou, não acreditem, é o diabo. Aí vem um anjo na caverna, fala pra Maomé, que trouxe as novas lá pra ele e tal, que Isaac, que é realmente filho da promessa, acreditou. Aí veio um anjo aqui para os mormons aqui nas Américas, né? Falou que tem um evangelho de Jesus aqui nas Américas, e esse evangelho que era o verdadeiro, acreditaram. E a Bíblia que está lá. Não creem que um anjo vinha e deu uma palavra diferente do que está aqui e ninguém acredita. Então, infelizmente, é isso que vai surgindo, assim, e o diabo gosta disso, porque ele vai enganando mais e mais pessoas. Ah, eu sou cristão também, todo mundo é filho de Deus. Mas, né, o que você crê é diferente do que é a base do que foi ensinado. Né? Uma verdade que conforta e não a verdade verdadeira. A verdade verdadeira verdadeira nem sempre é confortável. Tipo, o Rafinha está com câncer. Isso é confortável? Não, mas é a verdade. A gente quer uma verdade